Laurênio, meu querido colega, meu querido amigo. Quero prevenir vocês que vou chegar só na questão da decolonialidade mais para adiante. Um pouco pela pachorra, talvez filosófica, eu quis fazer um caminho começando pelo direito moderno liberal. E previno que vou ser muito, digamos assim, ou vou tentar ser o mais breve em cada lâmina que eu vou falar através aí do PowerPoint possível, para tentar respeitar de forma estrita o tempo, né, de 30 minutos. Então, o direito moderno liberal, é por aí que eu começo, como marco da modernidade, ele é caracterizado, pode passar, eu daqui comando, não é isso? Perfeito. Então, ficamos aí. Então, é caracterizado por uma ambiguidade constitutiva. Ele funda o espaço público sobre a base da distinção entre direito e privilégio. Quer dizer, sobre a universalidade da dignidade, dos direitos e da participação dos cidadãos no espaço público. Mas, ao mesmo tempo que ele reconhece essa universalidade de dignidade e direitos, ele baseia a ideia de cidadania numa lógica privatista excludente que sustenta o sistema capitalista e harmoniza as relações entre capital e trabalho. Então, ou seja, o direito moderno liberal ele institui a ideia de cidadania, mas a restringe ao indivíduo proprietário, consumidor, burguês. Portanto, ele institui o espaço público, mas com base no valor do poder privado. Vamos em frente. Bom, o sistema jurídico moderno liberal ele perfaz uma totalidade fechada em si mesma, cuja eficácia normativa precisa manter-se a salvo do impacto crítico transformador dos sujeitos excluídos da ordem social. Ele constitui um pacto cristalizado na soberania do Estado, e essa é uma soberania intocada, que se fecha sobre si mesma e fica imune aos movimentos transformadores da sociedade civil. Em campo epistemológico, a essa funcionalidade sistêmica corresponde o que se pode chamar de positivismo jurídico. Positivismo jurídico é outro nome da intocabilidade dessa ordem moderna burguesa. O positivismo jurídico é caracterizado por um monismo jurídico, quer dizer, o poder instituído, ou seja, o Estado e suas leis, é a única fonte do direito. Né? Tem direito aquele que o Estado burguês reconhece que tenha, por suposto, o cidadão proprietário. O poder popular, por sua vez, a potência, né, na linguagem de Henrique Dussel, está submetido a esse poder do Estado, a essa potestas, a esse poder instituído. Muito bem. Então, por sua vez, a ciência do direito passa a constituir um sistema de normas abstrato, coerente, axiologicamente neutro, sem vínculo com as relações econômico-sociais. É a ciência do direito como teoria pura do direito, sem pretensamente, sem contágio com quaisquer outras ciências. Aí a face epistemológica propriamente desse positivismo se exibe, né? Bom, por sua vez, esse positivismo jurídico também se expressa como cultura jurídica, fechada em si mesma, caracterizada por uma linguagem genérica, termos como bem comum, ordem social, passam a ganhar uma aura de universalidade, mas se sabe que o crivo hermenêutico que decide pelo sentido desses termos é estabelecido pelos poderes instituídos. Né? É uma linguagem especializada, a linguagem do direito, ela é hermética, é respaldada numa retórica humanista, desvinculada do contexto sociopolítico. E essa cultura jurídica, retórica, empavonada, tradicionalista, ela acaba estabelecendo linhas classificatórias excludentes entre o que é legal e ilegal, entre o que é o cidadão e o que é o fora da lei, e assim por diante. Ela demarca, em última instância, o que pertence à sociedade, à ordem, e o que não pertence. Pois bem, então a gente pode dizer que essa ordem burguesa é tocada por um viés de fetichização, né? Ou seja, de divinização, ou seja, de atribuição de um sentido intocável. Né? Esse viés fetichista do direito moderno, liberal, ele se vincula a uma fetichização antropológica do indivíduo. Esse indivíduo é sacralizado também, é colocado como fundamento de toda a ordem, uma fetichização econômica,
a propriedade desse indivíduo também é intocável, né? Uma fetichização política, esse Estado ou esse sistema jurídico fechado sobre si mesmo, por sua vez, também é intocável, e uma fetichização epistemológica. Essa ciência jurídica ganha ares de dogma, né? De sistema dogmático. Portanto, a ambiguidade do direito moderno, liberal, e aqui eu encerro o primeiro ciclo, né? Primeira parte dessa fala, ela é resultante, essa ambiguidade, de um processo de emancipação sócio-histórica, por um lado, né? Emancipação da ordem feudal, e, por outro, sustenta um novo sistema que, entretanto, permanece sendo excludente. Então, nasce de um movimento de emancipação, mas se mantém numa lógica de exclusão. Pois bem, a colonialidade do direito moderno, que se constitui, né, quando esse Estado europeu ele comanda, protagoniza um projeto de dominação mundial, né, a serviço da expansão do capitalismo europeu, vai dar uma outra inflexão ou uma radicalização nesse caráter classista e excludente que já está presente no direito moderno desde o seu nascedor europeu. Portanto, a dimensão colonial do direito moderno exaspera o seu viés classista fetichista. De base capitalista europeia, esse direito moderno passa a ter uma base capitalista eurocêntrica ao instalar-se no espaço periférico dos territórios colonizados, né? Então, precisamos chegar um pouco mais por dentro, na medida do possível, essa modernidade colonial, né, para seguir a discussão rumo a um possível direito decolonial. Então, a modernidade colonial ela constitui a expansão do capitalismo europeu para fora de seus limites geopolíticos. Aí dá-se a constituição propriamente do mercado mundial, em que a Europa é o centro e a América Latina, a África e adjacências são periferia do sistema. Agora, aqui que vem a questão. E por quê? Porque esse capitalismo europeu, sem a mais-valia, quer dizer, sem a exploração dessa carne de trabalho que vem desses países, que agora são constituídos como periféricos, ela não manteria, né, a sua expansão, sequer manteria a sua subsistência. Então, ela precisa dessa carne de trabalho desvalorizada. Ela precisa dessas outras subjetividades, desse território dominado para se manter. Isso aí a gente vê claramente em Quijano, né, que é um dos grandes assim, mapeadores, né, do que seja a colonialidade, né, desse sistema capitalista. Então, constitui-se aí a modernidade como sistema mundo, numa geopolítica global fraturada, né, que estabelece linhas abissais entre o que é o território do poder, da civilização, da razão, do direito, a Europa eurocêntrica, e o que é a barbárie, né, a anomia, o primitivo, o campo primitivo e assim por diante, que é o polo colonizado. Então, configura-se aí, com Quijano ainda, a colonialidade do poder. Eurocentrismo, né, como estabelecimento da superioridade da Europa como civilização, do homem europeu, né, como figura antropológica, normativa, digamos assim, e todo o sistema jurídico, intelectual que daí derivam. Esse eurocentrismo tem como a sua contraface, né, o seu outro lado, a constituição da racialidade do poder. Quer dizer, o eurocêntrico se estabelecendo como a branquitude normativa do humano, ela passa, então, a estabelecer esses outros enquanto a negação dessa identidade propriamente humana. Sejam outros índios, é bom dizer que não havia essa nomenclatura antes da colonialidade, negros, amarelos e assim por diante, né? Bom, essa racialidade do poder significa que esses outros são colocados como inferiores, né? Como objetos, como sujeitos, como figuras meramente corporais, irracionais, animalizadas, bárbaras, anômalas, ao passo que o sujeito branco europeu se normatiza propriamente como sujeito, que corresponde ao polo do espírito, da racionalidade, da humanidade propriamente dita, da civilização e assim por diante, e, portanto, do direito. E isso numa perspectiva evolucionista, quer dizer, se supõe,
nessa narrativa da colonialidade, que você começa, né, lá atrás com esses povos, né, primitivos, até chegar no europeu como culminância do humano, né? O que implica um projeto epistemicida que nega qualquer valor à cultura, ao pensamento e, portanto, também ao direito que nasce desses outros povos, né? Bom, então o Estado colonial ele constitui-se, né, de pilares jurídicos pautados pela colonialidade eurocêntrica. É um Estado erguido pela branquitude, né, e para ela, né? Nesse Estado, a cidadania é uma prerrogativa, portanto, exclusiva do branco, burguês, macho, hétero, cristão, aqui com muitas aspas, que constitui a identidade consagrada pelo sistema colonial, né? Os outros desse sistema colonial, como a gente disse, são os bárbaros, são o não ser e assim por diante. Bom, então esse direito ele é um direito dominador, porque ele é um direito do dominador, né? E, a partir dele, as normatividades dos povos colonizados serão destruídas pelo Estado colonial ou, quando muito, serão submetidas a uma tolerância dominadora, né? Serão acatadas dentro da ordem, mas enquanto subalternizadas. Pois bem, o contexto contemporâneo, e aqui eu falo do globalitarismo, né? Ou seja, a imposição totalitária do capital especulativo e financeiro, né? A sociedade toda, de todas as sociedades hoje do mundo, constitui uma espécie assim de culminância do auge civilizatório da colonização planetária moderna. Aqui o capitalismo, no seu caráter sistêmico e propriamente global, ele atinge o máximo da sua eficácia com a constituição de uma rede global a partir das técnicas de informática e de comunicação midiática. Esse capitalismo especulativo, ultraliberal, esse capitalismo volátil, aqui vem uma tese que eu gostaria de marcar bastante, ele não tolera qualquer limite ético-institucional estabelecido pelo Estado democrático de direito e não tolera qualquer custo estabelecido pelo Estado de bem-estar social. Quer dizer, né, aí você tem um paradoxo que é um dos aspectos mais importantes do que eu vou trazer aqui. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem uma linha emancipatória que vem do Estado de direito democrático, moderno, clássico, iluminista, essa linha emancipatória vai se tornando cada vez mais intolerável para o capitalismo no seu estágio especulativo, mas ela, no hemisfério norte, ainda é tolerada, por mais que se torne intolerável, porque, de algum modo, ela ainda serve à consideração, né, de direitos ligados a privilégios da branquitude dominadora dos países do norte. Mas, aqui no hemisfério sul, ela é positivamente intolerável. Porque sem a mais-valia sobre os nossos povos, né, e territórios, se torna infinanciável o capitalismo no atual estágio, né? Então, mais do que nunca, o Estado de direito democrático precisa ser arrancado pela raiz do hemisfério sul. Ou seja, a colonialidade do poder atingiu o seu nível máximo, o que coloca para nós um desafio máximo. E aí chegamos ao contexto latino-americano brasileiro, que é o penúltimo ponto da minha fala. No pós-2013, vamos simbolicamente, a partir do Brasil, situar esse marco, a gente poderia situar em outro momento, em outra data. No pós-2013, o projeto reativo, reacionário de recolonização civilizatória globalitária dá-se, né, um projeto reativo, reacionário de recolonização civilizatória globalitária após governos de viés nacional popular com índices significativos de inclusão social e participação popular. Portanto, dá-se um desmonte do esboço de democracia representativa e de estado de bem-estar social aqui precariamente ensaiado ao longo desses últimos anos. Mais propriamente, no Brasil, pós-golpe de 2016, o que é que acontece? A institucionalização do Estado ultraliberal como apêndice do mercado capitalista. A intronização desse Estado ultraliberal. E, portanto,
o estabelecimento de um quadro de pós-democracia, né? Como diz o jurista, o pensador do direito, Rubens Casara. Uma falência múltipla dos órgãos do Estado democrático de direito, com o Supremo, contudo, né? Como nós sabemos. Então, um estágio já, por alguns, tecnicamente qualificado como pós-democrático, né? Pós-Estado de Direito. Portanto, um Estado com viés de exceção, de lá para cá, que vem se recrudescendo. Ele, por um lado, é um Estado, aí bem em 2016, com o lava-jatismo juristocrático policial, isso quer dizer, constitui-se um quisto de poder, né? Um poder de exceção do judiciário a serviço do controle repressivo dos inimigos da ordem e, claro, a serviço mais propriamente, né? Quer dizer, do capital, né? Para que o capital tenha total e livre curso sobre a ordem pública. E, por outro lado, além de um Estado juristocrático, um Estado fascistizante, miliciano, com o bolsonarismo, que é uma espécie de consequência lógica do lava-jatismo, embora eles agora estejam, por questões táticas, né, se degladiando. O bolsonarismo com o culto do líder, né, com um governo autocrático, com apoio de segmentos massivos fanatizados, atuando à revelia da Constituição e do Congresso, Constituição e Congresso praticamente amortecidos, essa identidade estatal totalitária reforçada pelo ódio ao inimigo, né, que se estabelece em escala massiva, e pela religião da pátria, né, que é um fator homogeneizador muito poderoso, né, para estados de viés totalitário. Mas com um detalhe que não vou ter tempo claro, de me deter muito, que é em projeto neocolonial antinacionalista. Quer dizer, uma retórica nacionalista extrema sobre um projeto extremamente antinacionalista, considerando o seu caráter ultraliberal. É nessa contradição que nós viemos parar. Aqui você já sai de um mero viés de fetichização do Estado burguês para um positivo e exasperado fetichismo do capital. Então, no capitalismo periférico neocolonial, do nosso contexto atual, sai-se de um viés de fetichização do Estado-sistema jurídico, esse Estado moderno liberal que se fecha em si mesmo, no seu monismo jurídico, sai-se disso para um fetichismo do dinheiro puro e do poder puro, né? Portanto, o culto agora já não é tanto ao Estado enquanto representante de prerrogativas do cidadão branco, né? Mas é um culto ao mercado mesmo. Um Estado, portanto, gerido por banqueiros, por mega empresários e por militares. Né? Um Estado saqueador e, ao mesmo tempo, saqueado, e um Estado repressivo. E o povo, ou seja, os outros do sistema, passa a ser reduzido a custo e ao que é fora da lei. Né? O povo se torna intoleravelmente caro, né? E, ao mesmo tempo, intoleravelmente ameaçador. Então, esse é um Estado que já se configura como pré-representativo, pré-moderno nesse sentido, né? Ele desata-se, portanto, de modo regressivo, aquela ambiguidade intrínseca que nós falávamos à democracia representativa. Quer dizer, ao invés de superação desta pela radicalização da participação popular, o que se dá, doravante, é a sua corrosão justamente pelo que na democracia representativa ainda possa ou pudesse subsistir de resquício popular. Portanto, o golpe de 2016 é uma destituição, é uma desconstrução da Constituição de 98, como um marco simbólico de nossa democracia representativa. E aqui eu chego ao quarto e último ponto. Espero que dentro do tempo. Para além, né, elementos sugestivos para além do sistema neocolonial. Bom, alguns pressupostos para a superação do sistema neocolonial vigente. O primeiro é o seguinte, que as vítimas do sistema vigente, o sistema vigente como o primeiro estágio da política, como o poder instituído, o poder dado, o poder nesse sentido, entre aspas, positivo. Então, que essas vítimas do sistema vigente, pobres, indígenas, negros, mulheres, LGBTQ+, etc., esse avesso da identidade colonizadora, né, vitoriosa, que elas percebam como insuportável, como inaceitável, a não satisfação de suas necessidades vitais. Ou seja, que elas se deem conta de sua negatividade material. Material aqui não no sentido de física, material no sentido de conteúdo de vida. Ou seja, percebam que elas vivem tangenciando a morte.
a consciência da condição mortífera em que se encontra é o primeiro pressuposto para uma tentativa de superação dessa ordem neocolonial. Está em jogo aqui, portanto, o princípio material da política, que é a produção, reprodução e desenvolvimento da vida. A política, em última instância, existe para isso. Aqui lembrando Dussel, né? E o primeiro estágio, portanto, é reconhecer que essa política é uma política necropolítica, política de morte. Segundo pressuposto, que as vítimas compreendam que essa não satisfação das necessidades vitais supõe o não reconhecimento de sua dignidade e de seus direitos. Se elas não são satisfeitas, é porque elas não são reconhecidas, é porque a sua alteridade não conta, né? É negada, invisibilizada e assim por diante. Portanto, dá-se aqui uma negatividade formal, quer dizer, não existem como cidadãos, não existem para a ordem jurídica, e por isso são negadas na sua vida. Então, que essas vítimas tomem consciência disso, desse não reconhecimento, passando do sofrimento vital à indignação civil. E que essa indignação civil das vítimas construa um consenso crítico entre elas. Portanto, aqui você está diante do princípio formal ou democrático, crítico da política, né? Ou seja, a constituição de um consenso, né? Nesse caso aqui é um consenso crítico, porque é um consenso a partir das vítimas. Somente esse consenso pode fazer com que essas reivindicações que vêm desses sujeitos negados pela ordem colonial possam ganhar legitimidade suficiente para fazer o enfrentamento político a essa soberania do Estado colonial excludente. E aqui o terceiro pressuposto desse movimento para além dessa ordem colonial é que o consenso crítico das vítimas dê lugar a uma mobilização estratégica de mediações institucionais para a tomada e refundação do Estado. Quer dizer, que esses sujeitos consensuados criticamente contra esse Estado possam transformar essa potência insurgente em mobilização dentro da sociedade política para tomar o Estado nas mãos. Aqui nós estamos diante do princípio de factibilidade crítica da política, ou seja, a busca de mediações eficazes para realizar os consensos críticos a serviço da satisfação das necessidades vitais, né? Tudo isso em perspectiva crítica. Nesse processo de mobilização sociopolítica, quer dizer, nesse estado de rebelião, como o Dussel fala, as vítimas saem do lugar de objeto de dominação para o de atores da libertação política. E, para a reconstrução do espaço público, aqui nós temos um momento crítico negativo da política. Ou seja, as vítimas deixam de ser povo em si para se tornar povo para si. Então, povo é uma categoria central. E, por mais que soe clássica e possa soar antiga, muito rejuvenescida para toda essa discussão. O povo, aí lembrando Gramsci, é o bloco social dos oprimidos em luta por transformação político-social. Portanto, é uma categoria ético-política. Ético porque se constitui a partir da mobilização por justiça, né? E, ao mesmo tempo, política porque se constitui nessa luta organizada por justiça. Então, o povo é, melhor dizendo, ator do que sujeito da libertação, porque a palavra sujeito remete a um conceito de uma espécie assim, de uma substância metafísica, né, que seria historicamente destinada a atuar como fator de transformação. Dussel e outros autores decoloniais, da sua perspectiva, preferem pensar o povo como ator, quer dizer, como um ser que se constitui na ação, um ser que se constitui no acontecimento libertador, naqueles 3 passos que eu mencionei antes. Então, a dimensão analógica do povo também é um aspecto importante, no sentido de que, para Dussel, o povo ele é constituído da, digamos, articulação dessas figuras de alteridade suprimidas pela ordem sistêmica, seja a partir de uma exploração econômica, o pobre, de uma exclusão de gênero, a mulher, né? Por orientação sexual, quer dizer, por questões de raça. Então, há, nesse sentido, rostos múltiplos do mesmo povo uno, né? Múltiplos por serem diversas as formas de opressão e exclusão movida pela mesma colonialidade, né? E uno porque é a mesma luta
né, de libertação do Estado colonial ou neocolonial, movido por essas distintas instâncias de insurgência. Então, o consenso crítico ele confere legitimidade ao poder das vítimas enquanto soberania popular, aquilo que nós nos referíamos antes. É o consenso crítico que vai consolidar essa instância popular como soberania, isto é, como um poder legitimado nele mesmo, ainda que para o Estado colonial ele seja ilegal. Então, essa soberania popular, né, legítima, embora, perdoem aí o neologismo, ilegalizada, essa soberania popular passa a tensionar com a soberania instituída, legal, embora ilegítima. Ilegítima por quê? Porque exclui esses sujeitos da comunidade de comunicação, da sociedade civil, e porque os oprime, os explora, quer dizer, porque tira a sua vida, né? Então, essa soberania popular, legítima, embora ilegalizada, passa a tensionar com a soberania instituída até destituí-la, abrindo caminho para a construção de uma nova ordem social. Aqui você tem um momento crítico positivo, ou criador da política, que é quando, por uma insurgência que atinja o nível de uma refundação do Estado, essas alteridades possam constituir uma nova ordem, né, para além desse poder excludente. Ou seja, um Estado que Dussel vai chamar de horizonte transmoderno e intercultural. A gente pode retomar isso depois. Dussel vai chamar esse momento transformador, né, o momento crítico-criador, não meramente crítico, que é o segundo momento, da negação do Estado colonial negador, mas um momento, digamos, analético, como ele gosta de dizer. Ele vai chamar isso de tempo, com Walter Benjamin, vai caracterizar esse momento de tempo messiânico, ou tempo agora, ou tempo de perigo. Quer dizer, várias acepções para o mesmo termo, Jetzeit. E o que é que significa isso? É um tempo instaurador da criação na história. É um tempo de nascimento, efetivamente, do novo. E o que é o novo? O novo são todos esses rostos, essas dimensões do humano, essas figuras sociais e históricas que sempre foram amortecidas, negadas, suprimidas, excluídas, invisibilizadas e assim por diante. E eis que elas constituem um consenso crítico a partir de sua mobilização enquanto movimentos sociais na sociedade civil. Eis que esse movimento crítico consubstancia uma soberania popular que se torna não apenas legítima pela sua própria força de autolegitimação, mas potente o suficiente para atingir os fundamentos dessa ordem excludente. E aí, então, ela traz o novo para a história. Esse momento é um momento em que o tempo agora fura a casca grossa do tempo cronológico histórico, que é o tempo dos vitoriosos, que é o tempo dos calendários, que é o tempo da repetição do mesmo. É o que aconteceu, acaba de acontecer no Chile, e aqui é minha penúltima lâmina, né? É o que acaba de acontecer no Chile, ou seja, esse tempo kairos, esse tempo agora, esse advento do novo na história, quer dizer, essa irrupção desses que foram tidos como nada durante tanto tempo e que, de repente, formam um consenso crítico, se constituem como soberania popular e movem um processo de reconstituição da ordem civil, né, da ordem pública, a partir de um pacto constituinte. Então, você tem aí um fenômeno semelhante que acaba de acontecer no Chile com esse plebiscito que aprovou a Assembleia Constituinte 37 anos depois do golpe que assassinou Salvador Allende e instituiu a ditadura de Pinochet. Mais do que potência popular, Dussel chama esses momentos desse tempo agora, desse tempo cairótico. E por que tempo messiânico? Aí é uma herança benjaminiana que remete à noção bem hebraica de redenção. Redenção, para a mística hebraica, é como se fosse uma nova criação. A criação que foi ferida de morte, ela conhece de novo a vida. Nesse sentido, o tempo agora, que reinstaura um começo na história, ele tem esse sentido redentor. E para terminar, então, eu pergunto, e a pergunta é um convite a que a gente continue conversando depois, que sinais de insurgência popular poderíamos ou não vislumbrar no contexto brasileiro atual, né? Então, na espécie de doença do sono ou de coma histórico em que hiberna a sociedade civil brasileira,
em meio a um processo de regressão civilizatória que atinge níveis cada vez mais profundos e expressões cada vez mais bizarras, quer dizer, em meio à escalada da necropolítica ultraliberal entre nós, onde é possível, se for possível, discernir sinais de insurgência popular? Então, essa é a questão que eu deixo aí como convite para a retomada da conversa depois. Agradecendo de novo a vocês pela honra, pela alegria, né, do convite. Eu passo agora, então, a palavra aos organizadores para ouvir o professor Laurênio. Muito obrigado. Ainda em tempo, perfeito. Queria muito agradecer a sua fala. Estou muito feliz assim de ter chegado a ouvir tanta relação assim tanto com a decolonialidade com a atualidade, né, do que a gente está acontecendo hoje em dia e nossa situação, e gostei muito, 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 muito. Agora eu passo a palavra para Laurênio. Boa noite. Bom, primeiro agradecer bastante a todos vocês pelo convite, o Carlos Freitas, que não pôde estar aqui, né, que me fez o primeiro contato, agradecer a Rayane e a Evelyn por essa mediação muito bacana. Um prazer enorme aqui estar com meu grande amigo Luciano. Assim, para mim é uma honra estar aqui falando ao lado dele, e vários colegas que tive o contato agora há pouco, né, o Clóvis, Celso, Paulo Torres, o Duda da TR. Então, realmente um prazer falar com vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer essa projeção. Eu não sou muito eu não sou muito expert aqui na projeção de uma tela PowerPoint nessa ferramenta. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim, professor. Perfeitamente. Bom, a questão que foi colocada, né, sobre decolonialidade para além do capital, eu fiz uma leitura dela tentando imaginar o seguinte, né, talvez quase com uma pequena distorção do significado original do título, mas como que a questão da decolonialidade ela serve para uma discussão, para a própria crítica ao capital que nós já temos encarnado assim historicamente, desde Marx e desde todo o processo que o marxismo ele tem colocado. Eu quero crer que algumas das coisas que eu vou tentar apresentar para vocês possam ser úteis para algumas discussões, inclusive, que perpassam o campo do direito. Alguns dos colegas eu conheço as lutas que têm sido feitas nessa área e, enfim, gostaria de algum modo, ver se consigo contribuir. Eu fiz muito recentemente, publiquei muito recentemente um artigo, que é o que está posto aqui na tela, que é a pandemia, o ideal e o material. Então, já a partir da pandemia, eu tentei pensar como que algumas características inerentes ao capitalismo, elas trazem significados que trazem hoje no momento que a gente vive aqui da pandemia, e especialmente no Brasil. E ao fazer isso, eu tentava colocar, usando um conceito de um antropólogo marxista, Godelier, que escreveu um livro nos anos 80 que falava sobre isso, ideal e material, algumas realidades ideais do capitalismo. O Godelier ele trazia o conceito, mas eu tive que forjar o que eu imaginava serem essas realidades ideais. E aí eu trazia alguns elementos que eu não vou poder me deter aqui diante do tempo, mas eu dizia, bom, é fundamental para o capitalismo o individualismo. Assim, Marx ele falava, por exemplo, que
a forma de produção capitalista ela começa onde as comunidades terminam. Quer dizer, você precisa forjar essa segmentação individualista do ser humano para isso acontecer. Mas é fundamental essa constituição de um modelo de Estado como Estado-nação da modernidade. É fundamental uma primazia do dinheiro como um elemento abstrato que conduz a nossa noção de valor. Posta essa primazia do dinheiro, é fundamental um ideário permanente de multiplicação do valor. O valor tem que aumentar o tempo todo, e não é à toa que a gente vive como dependentes químicos de crescimento. Então, quando um país para de crescer, todo mundo fica desesperado, agora vai gerar desemprego, etc. e tal. E uma coisa que não é tratada com essa formulação, mas eu dizia, é fundamental para o capitalismo um modo particular e dinâmico, o capitalismo ele é sempre muito dinâmico, de perfazer divisões sociais. Aquilo que, em geral, foi tratado como separações de classe, me parece que ela forja com separações muito variadas, né? Então, a própria maneira da constituição de gênero a partir do capitalismo ela teve a diferença. O Immanuel Wallerstein, um pensador estadunidense, ele dizia como teve uma etnização típica no capitalismo, sempre precisa ter um determinado percentual da população que seja tratado etnicamente e de maneira diferente. Então, assim, eram alguns elementos que eu associava à característica do capitalismo. Uma coisa bem típica do estudo do capitalismo, que vem desde o Capital de Marx, é o conceito de exploração e a ideia de que aqueles que o Marx chamou dos proletários, mas eu estou aqui colocando uma palavrinha-chave para a história toda, que é o sem propriedade, e propriedade aqui nessa formulação é um termo bastante vasto, depois eu posso discutir mais, não apenas propriedade dos meios de produção, pode ser até mesmo a propriedade da sua sexualidade, por exemplo, mas esses sem propriedade, eles têm que ser explorados dentro do processo de funcionamento do capitalismo. Essa é uma lógica interna ao capitalismo. Só que tem um outro aspecto que, embora seja muito tratado, inclusive por Marx e por outros pensadores marxistas, eu percebo que ele é menos inerente à lógica explicativa do que significa o capitalismo, mas me parece que isso deveria mudar, que é a ideia de expropriação. Ou seja, ainda mais básico do que a ideia do que o conceito de exploração, mas é o processo permanente de retirada da propriedade. E essa ideia de expropriação, ela tem uma característica porque, em geral, ela é descrita como algo de fora ou anterior ao capitalismo. Não à toa, no Capital, isso aparece, por exemplo, no penúltimo capítulo, quando falava de acumulação primitiva. Bom, não vou me deter muito sobre isso, depois a gente pode falar mais, mas esses elementos eu trato como uma base do que a gente pode chamar de capitalismo, mas eles são bases constituintes do que a gente também pode chamar de modernidade. E aqui está o ponto em que eu vou fazer uma ligação com essa discussão da decolonialidade. Porque, veja, a minha hipótese central que eu quero trazer aqui para vocês é de que os estudos clássicos sobre o capitalismo, eles são estudos fundamentalmente baseados numa questão temporal. Ou seja, normalmente o capitalismo ele é algo que sucedeu um determinado modo de produção como o medieval, que era a forma clássica de colocação para isso, e um dia almejamos terminar o capitalismo para criar um pós-capitalista. Então, veja, estamos falando de duas formas de temporalidade. E o que é fundamental e importantíssimo, mas uma coisa que eu quero apresentar aqui para vocês é que a colonialidade ela traz uma dimensão de espacialidade que ela é fundamental para tratar essas questões. E aqui eu vou trazer algumas citações, testando de novo. Mudou de tela aqui para vocês? Sim. Okay. Funcionando. Então, veja, beleza, agora já estou mais seguro. Aí aqui eu vou pegar algumas citações de pensadores ligados à descolonialidade, à discussão da colonialidade. Eu queria que vocês percebessem essa dimensão espacial que eu estou querendo tratar aqui. O Henrique Dussel, que foi bastante citado pelo Luciano, em um livro dele chamado 1492, O Encobrimento do Outro, ele disse que o ano de 1492, aquele aninho-chave da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, ele, segundo a nossa tese central, é a data do nascimento da modernidade. Veja, aqui já tem uma questão central. Eu estou chamando
modernidade quase como um correlato social da ideia de capitalismo. Tá? Eu estou praticamente indiferenciando esses dois elementos. Então, a nossa 1492 como a data de nascimento da modernidade, embora sua gestação leve um tempo de crescimento intrauterino. A modernidade originou-se nas cidades europeias medievais livres, centros de enorme criatividade, mas nasceu quando a Europa pôde confrontar-se com o seu outro e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo, quando pôde definir-se como ego descobridor, conquistador, colonizador da alteridade constitutiva da modernidade. Esse outro, ele não foi descoberto, né? Se fala na descoberta da América, mas ele foi encoberto. Veja, aqui ele começa a revelar um outro, que também é uma outra espacialidade, mas depois eu vou continuar. Aníbal Quijano, que também foi citado por Luciano, que foi até o criador do conceito, do termo colonialidade propriamente dito. Eu não sei se a gente pode dizer criador do conceito, mas o termo começou a ser forjado por Aníbal Quijano. Então, ele começa praticamente nesse artigo que ele fez em 90, justamente numa comemoração dos 500 anos, né, em 92, que é colonialidade, modernidade e racionalidade. Ele dizia que durante o mesmo período em que se consolidava a dominação colonial europeia, foi se constituindo um complexo cultural conhecido como a racionalidade e modernidade europeia, que estabelecia, aqui eu acho que tem um errinho aqui, que estabelecia como um paradigma universal de conhecimento e de relação entre a humanidade e o resto do mundo. Essa contemporaneidade entre a colonialidade e a elaboração da racionalidade e modernidade teve implicações decisivas na constituição do paradigma associado ao processo de emergência das relações sociais e urbanas capitalistas. O ponto central aqui da história é porque a gente, desde sempre, nós somos formados a partir de uma base europeia, em geral, na academia. Desde sempre, quando a gente estuda o que significou a constituição da modernidade, a gente está sempre citando como o Renascimento italiano, depois o início da modernidade, René Descartes, os pensadores ingleses e assim por diante. Então, como que a Europa, a Revolução Científica, a Revolução Protestante, como que a Europa se modernizou? E o que tanto Henrique Dussel quanto Aníbal Quijano estão colocando é que essa relação que vai sendo colocada no tempo, na descrição da modernidade, ela só se organiza concretamente a partir da colonialidade, a partir da descoberta desse outro espaço. Outra pensadora, uma filósofa, Maria Lugones, argentina, recentemente falecida, ela traz isso de maneira ainda mais clara, quando ela diz que a modernidade ela tenta controlar, ao negar a existência, o desafio da existência de outros mundos com diferentes pressuposições ontológicas. A modernidade nega essa existência, ao mesmo roubar-lhes a validez e a coexistência no tempo. Olha, presta atenção para essa coexistência no tempo. Normalmente, quando a gente fala em coexistência no tempo, a gente já está abordando uma espacialidade, embora eventualmente uma espacialidade que não está sendo colocada. Essa negação dessa coexistência no tempo, de que existiam outras temporalidades e outras formas espaciais, é a colonialidade. E ela se apresenta como constitutiva da modernidade. Bom, aqui, finalmente, eu trago um quarto e último autor que puxa para essa questão e que volta a tratar essa questão da colonialidade, que é outro pensador argentino, Walter Miolo, que ele tem um livro muito interessante chamado Histórias Locais, Projetos Globais. O Walter Miolo ele já tinha produção concomitante, por exemplo, ao Quijano e um pouco depois do Henrique Dussel, mas ele começa a adotar o conceito de colonialidade do poder do Henrique Dussel, que também foi citado por Luciano. Eu queria que vocês prestassem atenção que tem muito espaço nessa frase. A discussão espacial ela ganha uma série de colocações. Veja, primeiro, o Walter Miolo ele usa um conceito que ele vai perpassando esse livro dele, Histórias Locais, Projetos Globais, que é o conceito de diferença colonial. Ele entende que o processo colonial ele vai produzindo um novo tipo de diferença. E o que é essa diferença? A diferença colonial é o espaço, olha a palavrinha espaço aqui, onde emerge a colonialidade do poder. Quer dizer, a colonialidade do poder ela se dá nesse contexto de diferença colonial. A diferença colonial é o espaço onde as histórias locais que estão inventando os projetos globais. Aí eu queria chamar a atenção disso. Veja,
o projeto global que está em discussão aqui é o projeto global capitalista da modernidade. E aqui tem uma característica curiosa desse projeto global, é que, em geral, ele se apresentou como um projeto universal. Mas ele não é um projeto universal, ele é um projeto que ele teve lugar, ele também tem uma história local. Ele nasceu na Inglaterra, ele nasceu na Europa Ocidental, ele tem uma determinada característica. Tem um autor indiano, Chakrabarti, que ele tem um livro que é Provincializando a Europa, né? Porque, em geral, a Europa ela é tratada como um grande universal. Essa frase aqui já nega um pouco isso, né? Porque é um espaço onde as histórias locais que estão inventando os projetos globais, elas encontram aquelas histórias locais que os recebem. É o espaço onde os projetos locais são forçados a adaptar-se, integrar-se, onde são adotados, rejeitados ou ignorados. A diferença colonial é, finalmente, o local ao mesmo tempo físico e imaginário, onde atua a colonialidade do poder, no confronto de duas espécies de histórias locais visíveis em diferentes tempos e espaços do planeta. Veja, quando ele fala duas, na verdade são muito mais do que duas, mas a cada vez que, por exemplo, o projeto da modernidade ele chegou aqui na América, o projeto da modernidade ele invadiu a África, o projeto da modernidade invadiu os povos asiáticos, os povos do Oriente Médio, os seus diversos povos, houve confrontos, houve enfrentamentos, houve resistências, né? Então, a discussão da diferença colonial ela tenta trazer um pouco esse elemento, trazer que isso não é um projeto pacífico, ele é um projeto que se dá com muito antagonismo. E em outro momento eu citava que o Walter Miolo colocava, eu achei interessante colocar isso, que no passado a diferença colonial situava-se lá fora. Por que lá fora? Porque era o europeu chegando, por exemplo, no Novo Mundo. Hoje emerge em toda parte, nas periferias dos centros e nos centros da periferia. Hoje, na verdade, esse confronto ele está acontecendo nos diversos lugares. Ele está acontecendo na relação com as favelas, ele tá acontecendo nas relações com povos originários de diversos lugares, ele está acontecendo nas diversos enfrentamentos que vai acontecendo com população de sem terra, sem teto e assim por diante, né? Quer dizer, esse enfrentamento ele vai se dando sob diversas cores, né? Bom, quando a gente traz esses elementos, eu quis fazer eu trouxe que a ideia da colonialidade ela traz uma determinada constituição de espacialidade que dá uma cor a essa discussão que a gente vai fazendo sobre capitalismo. De que maneira que a gente pode pensar essas questões, né? Assim, eu fiquei tentando trazer alguns conteúdos teóricos que foram trazidos por autores da colonialidade para tentar pensar isso. Do lado esquerdo, eu tenho um pouco aquelas conceituações que eu tentei apresentar sobre aspectos que são inerentes ao capitalismo. É curioso falar individualismo e nacionalismo junto, mas veja, é fundamental, como alguns autores colocam, assim, a ideia, por exemplo, de que o Estado-nação ele é uma comunidade imaginada. O Estado-nação, como o Brasil, por exemplo, ele surge, o que, aliás, um componente fundamental para uma discussão do direito, né? Mas ele surge exatamente a partir de um certo esvaziamento dos moldes das comunidades. À medida que um processo de individualização ele vai acontecendo, cada vez mais vai sendo necessário a constituição de uma outra forma, embora artificial, coletiva, que se deu como o Estado-nação e como a ideia e particularmente a ideia de nação. Então ela vem tentando cobrir um pouquinho o que as comunidades representavam, né? Do ponto de vista da espacialidade da colonialidade, essa dupla de individualismo-nacionalismo ela vai sendo compreendida como esse estudo crítico das formas comunitárias que frequentemente vão sendo rompidas, mas que ainda resistem em diversas modalidades. Tente imaginar o que significa o confronto na Bolívia dos povos indígenas, que são a maioria da população, contra um mecanismo crescente de invasão de uma forma moderno-capitalista, mas que tem uma forma comunitária que resiste a ela também. A ideia da primazia do dinheiro e da acumulação permanente de valor, essa é uma coisa que ela é muito inerente a toda a discussão do Capital em Marx, porque se você perceber, o próprio confronto que já vem desde o início do Capital entre valor de uso e valor de troca,
mas que, na verdade, esse confronto ele se repete nas diversos mecanismos de funcionamento do capital, é um confronto de uma forma singular, viva, para uma forma abstrata. O dinheiro, o valor de troca, ele vai sempre se constituindo de uma forma não mais qualitativa, mais quantitativa e abstrata, o que também se dá com a própria característica do trabalho, que também tem uma conotação abstrata. Quer dizer, toda a formulação do capitalismo, depois na fala, se precisar, eu posso desenvolver um pouco mais isso, mas ela significa essa sujeição desse processo de abstração típica do capitalismo. É essa abstração que faz com que, por exemplo, o investimento de um país de $1 bilhão com bomba atômica e com hospitais não faça a menor diferença. Existe uma abstração para esses dois elementos. $1 milhão ou $1 bilhão é igual a $1 bilhão. Essa quantidade é a mesma. Essa abstração ela já não considera mais os valores singulares. E isso é uma característica do capitalismo. E os estudiosos da colonialidade, cada vez mais, como por exemplo Aníbal Quijano, cada vez mais falaram das dicotomias que a modernidade ela foi construindo, partindo da relação sujeito-objeto, para uma série de desdobramentos e de expulsão de toda, e Luciano abordou um pouco isso, de todo aquele que se afasta dessa forma, como relação humano-natureza, relação civilizado-selvagem, relação razão-emoção, assim por diante. Aquilo que eu comentei como um modo particular e dinâmico de perfazer as divisões sociais que tem no capitalismo, ele se caracteriza nos estudos da colonialidade pela várias constituição de um outro, como falado por Dussel, como já também citado bastante por Luciano, e essa divisão racial, e depois estudado também uma divisão de gênero específica da colonialidade, específica do processo de colonização, que permite que isso vá criando divisões. Então, veja, foi fundamental. A modernidade ela tem uma característica que me parece muito importante para o âmbito do direito, é que, ao mesmo tempo que ela criava um valor abstratamente universal para o indivíduo e para o humano, ela, ao mesmo tempo, discutia o tempo todo que determinados grupos sociais não são exatamente indivíduos e não são exatamente humanos. Então, esse tipo de divisão que acontece desde o século XVI, ele vai ser a base para a constituição de um processo de racialização que ele é dinâmico. Ele é dinâmico porque pode ser que, por exemplo, um determinado grupo social vire latino nos Estados Unidos e vire uma nova raça. Esse é um processo de constituição e reconstituição que vai se adaptando a diversas conquistas, diversas formas, mas ele mantém e ele possibilita uma série de degradações na forma de trabalho. Isso não é uma coisa teórica, identitária, particular. Isso ela define os modos de operação da própria relação de trabalho. Isso é fundamental também para a discussão de gênero. Assim, o tempo todo a constituição de gênero, desde o século XVI na Europa e nos povos colonizados, ela também foi impondo um modo de relação com o trabalho, mesmo para aquilo que não se chama trabalho. E, como eu já tinha colocado aqui, no âmbito do capitalismo, da discussão clássica do capitalismo, existe uma primazia de uma temporalidade evolutiva. Então, em geral, se fala de antes do capitalismo e de um pós-capitalismo, quando a tentativa de superação é isso. A discussão da colonialidade, me parece que ela traz uma ênfase também numa espacialidade, o que pressupõe a resistência hoje, nessa coexistência atual, de formas comunitárias também, que resistem à forma capitalista. Bom, eu tinha falado no começo sobre a ideia de expropriação. Esse conceito, e aí eu queria tentar mostrar um pouquinho, e aí já caminhando para os elementos finais, eu queria mostrar um pouquinho como essa espacialização da discussão do capitalismo, ela traz cores novas para a discussão da expropriação. Veja bem, na discussão clássica do capitalismo, a expropriação, em geral, por exemplo, quando se faz a definição de classes no capitalismo, os burgueses capitalistas são aqueles que têm a propriedade dos meios de produção. Os proletários são aqueles que não têm a propriedade, que foram destituídos da propriedade dos meios de produção. Então, a propriedade é um elemento-chave, muito embora eu entenda e tenha discutido que a gente tem multiplicações desse significado, e o Godelier faz isso. Posso falar um pouco mais assim depois, eventualmente. Mas, veja,
A expropriação, esse processo e não a propriedade, ela em geral é tratada como um processo preparatório do capitalismo, que é o que foi descrito como uma acumulação primitiva. Com a espacialização, a gente começa a discutir um processo permanente. O capitalismo, que é um processo muito mais do que um sistema rígido, ele tem um processo permanente de expropriação e, por outro lado, existe um processo permanente de resistência a isso. É fundamental. Ou seja, compreender os fenômenos nos quais vivemos, para além de compreender quem tem propriedade e quem não tem propriedade, é fundamental a pergunta: quais são os mecanismos atuais de expropriação e quais são os mecanismos atuais de resistência e de constituições de novas apropriações. O David Harvey, por exemplo, ele faz uma discussão do conceito que a gente pode traduzir como acumulação por expropriação, que é uma tentativa de reapropriação desse conceito a partir de algo que a Rosa Luxemburgo já falava de uma maneira bem interessante. Na forma clássica, se fala muito de uma superação para um mundo pós-capitalista, né? Quer dizer, como que a gente faz para derrubar o capitalismo? É uma derrubada no tempo. Na espacialização, tem perguntas também que são feitas, que é como que a gente hoje constrói resistência e construção de outras formas não capitalistas no presente. Então, como que aqueles atributos do capitalismo, primazia do dinheiro, individualismo, crescimento incessante, divisões étnicas, raciais, de gênero para determinado tipo de apropriação, como isso pode ser enfrentado hoje. E a gente tem vários enfrentamentos hoje. Eu coloquei aqui alguns exemplos, entre dezenas e dezenas. Muitos colegas aqui participam ativamente de enfrentamentos que se fazem atualmente, né? No modelo clássico do capitalismo, nós temos agentes privilegiados para tentar superar isso, que são os proletários explorados. Desde que o conceito de exploração ele pressupõe uma inserção já na lógica capitalista. Se eu estou, por exemplo, numa luta digna, como nós já participamos várias vezes, ou uma redução da jornada de trabalho, ou por um aumento salarial, etc. e tal, ou mesmo por um reajuste salarial, que ultimamente é o que a gente tem lutado mais, a gente está lutando para ser menos explorado. Mas essa luta é uma luta já intracapitalista. Dentro desse modelo, normalmente tem uma articulação entre proletários explorados e partidos de vanguarda que tem uma certa visão de totalidade, outra discussão que eu não posso fazer muito agora. Mas só que dentro desse processo mais espacial, ou seja, em que há resistência ao capitalismo hoje, a pergunta também é quais são esses povos que resistem às formas coloniais, quais são as mulheres que resistem às imposições de gênero capitalista. O Walter Miolo fala, por exemplo, de um pensamento liminar de fronteira. E eu até não diria que não só um pensamento, mas uma forma, uma sensibilidade que é liminar. Por que liminar? Porque o tempo todo esses grupos que estão sendo ameaçados pelas formas capitalistas e que resistem a ela e criam outras formas, eles vivem formas capitalistas também, mas eles também vivem outras formas. E, por fim, dentro do modelo em que mais clássico, a gente corre um risco da gente discutir formas de superação que são baseadas em modelos prioritariamente modernos de superação. E quando eu estou falando da palavra moderno aqui, eu estou falando moderno associado àquele conjunto que eu tinha atribuído antes como inerente ao capitalismo, né? Assim, e essa forma mais espacial de pensar essa questão, ela discute outras formas práticas de superação do capitalismo. Ou seja, quando eu digo práticas, eu estou querendo dizer que essas várias maneiras que hoje, nessa coexistência que nós temos hoje, de enfrentamento do modelo moderno capitalista, quais são as formas que têm dado certo, como que elas atuam, como é que elas atuam nesse momento, o que a gente pode replicar, o que a gente pode criar redes de aprendizado mútuo em relação a elas. Então, veja, antes de qualquer coisa, são vivências práticas de transformação. Né? Assim, Marx já falava de um processo de aprendizado e transformação que ele parte da prática. Então, aqui também estava falando dessa forma que parte da prática. E essa forma que parte da prática, ela pressupõe que a gente possa criar abordagens teóricas que não sejam mais eurocêntricas. Isso não significa, em hipótese alguma, abandonar a experiência da Europa, mas abandonar o eurocentrismo dessas experiências. Então, como que a gente pode criar uma grande rede de aprendizado mútuo das práticas que já temos hoje que resistem ao capitalismo? Então,
Basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Laurínio, bastante enriquecedora a sua fala. A gente vai passar agora para o momento das perguntas da nossa discussão. Vou passar para a Rayane, que ela vai fazer essas perguntas. Boa noite, obrigada pela fala, professor Laurínio. Vou passar para as perguntas. Primeiro, a pergunta... Eu vou fazer um bloco de perguntas, de 3 perguntas. Perante uma modernidade de colonialidade... a primeira pergunta. Perante uma modernidade de colonialidade virtual, em que as redes sociais funcionam como mecanismo de controle, é possível afirmar um processo de domínio de mentes e subjetividades, tal como na disseminação dos vis ideais do bolsonarismo. Diante disso, o direito assume uma postura interventora ou consolida e garante o controle de corpos dessa realidade? A outra pergunta. Como os professores veem o percurso da decolonialidade dentro da academia? Tem tido avanços? Pergunto isso porque, em geral, no que tange à leitura, e especialmente escrita acadêmica, ainda há uma cobrança acerca de autores notáveis, majoritariamente europeus e homens, perpetuando o epistemicídio em relação a autores, autoras e outros saberes do Sul, para recorrer às expressões utilizadas por Boaventura de Souza Santos. Outra pergunta que é do nosso querido professor Celso Fávero. Está na ordem do dia hoje falar de um novo normal, ou de uma nova ordem pós-pandemia. É possível identificar, por trás desse discurso, a utilização da pandemia para a produção de um salto na produção de uma nova ordem colonial? Quais seriam essas características básicas dessa nova ordem colonial? E, por último, teve uma outra pergunta. Aldeia Oliveira perguntou... Eita, meu Deus. Peraí. Oliveira perguntou sobre grupos organizados a partir da dinâmica da pandemia solidária. Do meu ponto de vista, é uma dessas formas que o professor elencou. Ele comentou. Mas a última pergunta é: a luta do projeto decolonial é, então, inegavelmente uma luta pelo espaço. Entretanto, uma atualidade em que as linhas territoriais são simbólicas devido ao território mundial unificado, que são redes sociais e a internet, como a luta decolonial deve agir nesse contexto virtual. Como descolonizar um ambiente que multiplica-se diariamente e em que a economia capitalista vem se autorando através do marketing massivo dos influencers? Qual o papel da academia nisso? É isso. Bastante complexas as perguntas. Se os senhores quiserem, eu colo aqui de novo no chat para ficar mais fácil de reencontrar e revisitar. Certo. E aí, Lau? Você quer pegar? Essa que eu vou depois, né? Eu acho que você pode, né? Você que tinha falado antes, para o pessoal já está com saudade da sua fala. Depois, dá para fazer suas respostas, eu também respondo algumas coisas. Tá. Essa foi boa, viu, Lau? Vamos lá. A primeira é modos de colonialidade virtual, rede de controle, e é uma postura interventora, ou a palavra final que eu não peguei? Enfim, vamos começar por algum outro ponto que eu possa... a questão do novo normal. Oi. Então, diante disso, o direito assume uma postura... Você está me ouvindo? Diante disso, o direito assume uma postura interventora ou consolida e garante o controle de corpos dessa realidade? Certo. Bom, eu vou pedir desculpa se for um pouco decepcionante em algumas respostas, porque são questões muito vivas, né? E eu estou exatamente agora nascendo para elas, para algumas delas. Não tenho
assim, coisas prontas. Mas a primeira coisa, da minha reação à primeira pergunta, e que talvez atravesse outras, é a marca da ambiguidade, né? O direito tem uma postura interventora ou consolida o controle de corpos. De que direito estamos falando? A resposta a essa pergunta depende de quem esteja reivindicando o lugar do direito, né? Então, eu vejo que essa questão do campo virtual ela possa ser uma excelente oportunidade para um vetor de controle, de repressão e, no final das contas, de assimilação, né, das pessoas a esse projeto que reduz tudo a consumo. Afinal de contas, o projeto do capitalismo ele possa descobrir dispositivos, né, de alta eficácia de controle. Mas é possível também, um pouco nessa perspectiva, talvez, que Laurênio coloca, do espaço como a possibilidade sempre de abrir, né, outros regimes de coexistência, outros regimes de produção de sentido. Quem sabe não se possa encontrar experiências de espaço virtual que sejam insurgentes. E talvez essa seja, digamos assim, esse seja o desafio, a pedra de toque colocada para nós que pensamos para além da colonialidade. Espaços virtuais de insurgência. Porque certamente, como o capitalismo ele é onipresente, ele vai também ocupar esse espaço virtual sempre de modo uniformizador, repressivo, né? E assim por diante. Resta saber o que nós podemos fazer em relação a isso. A questão da decolonialidade na academia, quer dizer, sim, eu vejo sinais no meu espaço, por exemplo, né, a UNEB, no meu território, de que algumas coisas se mexem. E onde eu principalmente vejo isso? De repente, em demandas decoloniais que se apresentam nos corpos, nas falas, nas presenças das pessoas, independente até delas terem um repertório intelectual propriamente decolonial, de serem formadas nessa escola. Então, há um certo processo de migração social, racial, de gênero, de diversificação de orientação sexual dentro da academia, que vai criando uma ambiência favorável para esse tipo de cultura decolonial, inclusive levada ao nível do trabalho acadêmico. A própria UNEB, a que eu me refiro agora, assistiu ao nascimento, e para mim dizer isso é maravilhoso, de uma revista chamada Anhansi, né? Cuja inspiração a gente percebe que é claramente nesse sentido decolonial. Agora, lógico, isso não é para a gente se iludir, né? Mas é para saber também não desprezar sinais, né? Nós vivemos numa perspectiva, me parece, Laurino falava da questão de um olhar contra-hegemônico, totalizador, que numa perspectiva temporal tem a pretensão, de repente, de superar o capitalismo para uma nova idade. E nessa pauta espacial que ele traz, eu acho que também é um convite a valorizar a potência do micro. Um texto que ele traduziu, muito bem traduzido, por sinal, num livro coletivo nosso, de Catherine Walsh, fala de gretas e gritos, né? Ou de gritos e gretas. Então, essas gretas, me parece importante saber dimensionar o valor delas, né? Dentro da academia. Mesmo que pautas continuem tradicionais e tal, continuem vigorando, né? De modo hegemônico. A questão do novo normal, eu volto talvez aí para como é que chama? Para a ambiguidade, depois eu passo a palavra para Lau, para ele, né? Porque são 5, então, de repente, você... E aí eu volto depois, enfim. Mas, sim, eu acho que há uma estratégia, Celso, sabe, de vender a pandemia, primeiro como, digamos, uma grande pane disfuncional. A pandemia é fruto né, de uma catástrofe que desfuncionaliza tudo e que, portanto, apela para mais funcionalidade, mais... Veja, não estou falando de ciência no sentido em que a ciência é algo crítico ao contexto
fascistizante que nós estamos vivendo, mas um cientificismo mercadológico, quer dizer, um investimento mercadológico no mercado de vacinas que vai resolver tudo. Então, esse tipo de apelo de uma idolatria, né, da tecnocracia, do poder, da grana, poder, afinal de contas, comprar todas as saídas e soluções, é um modo de nos manter no feitiço. E acho que é possível, sim, que a nova normalidade seja vendida, literalmente, nessa perspectiva. Mas é claro também que pode ser uma ocasião para o tempo de perigo, o tempo de perigo que nós tentávamos mencionar, né? O tempo de perigo como o reconhecimento, digamos assim, de que todas as saídas do sistema, quer dizer, dessa totalidade que acabou por nos asfixiar, elas estão fechadas. E só é possível, digamos assim, uma saída saltando para fora, né, do próprio sistema. Ainda que esse saltar para fora, paradoxalmente, possa ser tramado e germinado em espaços que se localizem dentro do próprio sistema. Mas a atitude, o sentido, o projeto é para além dele. Acho que essas duas possibilidades, Celso, convivem, como quase tudo o que é contrastante no humano convive. Eu vou passar agora a palavra para lá, eu estou muito atento no negócio do tempo, já são 11 para as 9. Lá, se der, então eu retomo depois com as outras duas, mas, por favor, é contigo agora. Tá bom, então eu vou puxar a partir da última, depois eu volto para as primeiras. A Aldeia Oliveira tinha falado sobre grupos organizados, se eles não podem ser uma nova forma, e a questão da luta do projeto colonial pelo espaço, assim, diante de uma condição que é cada vez mais simbólica. Bom, uma primeira coisa é que essa discussão de espacialidade que eu proponho, ela tem dimensões assim que não se resume ao espaço físico, né? Se até pegar aquela discussão do Walter Mioli, ele fala o espaço ao mesmo tempo físico e imaginário. Então, o que constitui a espacialidade, ele tem diversas nuances variadas. Então, essa luta espacial, ela vai se redesenhando a cada momento. E os grupos organizados que vão tendo atualmente, que resistem, etc. e tal, eles podem ser sim uma nova forma. Agora, para mim, tem um desafio, eu acho que é um pouco isso, como o Luciano falou mesmo, assim, tem uma série de aspectos que são micro, mas, ao mesmo tempo, tem um desafio da articulação. Para mim, tem uma coisa que eu citei muito rapidamente, mas aquele velho modelo de Lenin, do partido de vanguarda, por mais criticável que seja em alguns aspectos, ele tinha uma questão que estava por parte deles, que Gramsci retoma de outra forma, que era o fato de que os enfrentamentos eles têm uma dimensão de poder que eles precisam de alguma unidade para que essa dimensão aconteça. Então, se não queremos que essa unidade ela seja uma unidade uniformizadora, como pensar que essas diversas lutas que acontecem, que resistem e que têm algo em comum, porque estão lutando contra um certo modelo de opressão uniformizador do capitalismo, como elas podem se articular, né? Quer dizer, se elas não se articulam, em geral, elas tendem a ter vida curta, né? Elas conseguem vitórias em determinados espaços, mas no âmbito maior isso não acontece, né? Em relação às redes sociais, agora eu estou voltando, né, naquele círculo, não sei se eu perdi alguma coisa. Em relação à questão das redes sociais, para mim tem um ponto que eu acho que vale a pena, porque, veja, claro que, sob certos aspectos, essa comunicação, essa ampliação que nós vivemos das redes sociais, o que permite estarmos falando agora, ela tem algo de maravilhoso em termos de conexão e de capacidade de aprendizado e comunicação interhumana, etc. e tal. O grande desafio que eu acho que é fundamental a gente perceber é o que significa o provimento de cada uma dessas coisas, ele funcionar como uma mercadoria. Isso não é trivial. Isso não é trivial, porque eu estava falando mais cedo que tudo que o âmbito uniformizador do capitalismo, ele ao abstrair e uniformizar, ele funciona a partir da noção de mercadoria de uma forma que suprime uma série de diferenciações. Isso acontece no campo da saúde, pode você verificar o que significa a mercantilização na área de saúde.
e acontece no âmbito das redes sociais. Ou seja, os algoritmos em funcionamento das redes sociais, que em geral são mercantilizados, né? Muito embora existem tentativas heróicas de criação de redes sociais que não funcionam com base nisso, eles têm uma maquininha registradora com base nisso, com base no que é que dá mais dinheiro, no que é que opera dessa forma, no que é que ressoa mais, e isso distorce o funcionamento da própria comunicação que a gente está. Assim, tanto no YouTube quanto no Facebook, como etc e tal, as comunicações que são mais estridentes, elas ganham mais associações. Por quê? Porque são mais facilmente mercantilizáveis. Se a gente não entende o que significa esse mecanismo, a gente vive nesse processo subjugado por ele, né? Então, para mim, essa é uma discussão fundamental. A questão do direito interventor, para mim, assim, fundamentalmente o direito, como os outros mecanismos de Estado, eles fazem parte de um processo que também compõe a modernidade, mas eles também compõem um processo de resistência, né? Quer dizer, o grande desafio é como se colocar dentro dele. Luciano apresentou muito bem assim dois lados da possibilidade do direito quando ele estava falando, né? Então, ele sim é interventor e sim também muitas vezes ele acaba sendo ocupado, embora de forma menos hegemônica, como um espaço de resistência, né? A questão da decolonialidade, eu estou tentando ser bem telegráfico, tá? A questão da decolonialidade na academia. Também compartilho com o que o Luciano falou. Eu vejo que tem um avanço importante. Eu vejo na filosofia, assim, eu entrei na UFES em 2012 e a filosofia é um espaço muito eurocêntrico, né? E eu entrei na UFES em 2012 e nesses 8 anos em que eu estou na UFES já mudou muito o modo com o qual essas coisas têm começado a aparecer, embora ainda menos hegemônico. E um sinal interessante é que, particularmente na filosofia, isso tem acontecido por pressão, sobretudo dos alunos, o que me parece uma questão muito interessante. Ou seja, existe um interesse dos alunos para uma outra forma de pensamento, uma outra forma de concepção, queremos saber mais sobre filosofia africana, queremos entender mais sobre filosofia brasileira, latino-americana. E um colega, Jorge Neri, ele tem feito disciplina, que é uma disciplina optativa de filosofia africana, e ela tem lotado os espaços, porque isso tem se colocado de uma maneira diferente. E eu vejo, agora falando fora da filosofia, um crescente nas discussões de questões de gênero, de questões raciais, de questões coloniais, assim, nos últimos anos, muito mais do que antes. Para mim, o desafio é cada vez mais para pegar aquela canção, né, que dizer que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Então, cada vez mais isso se traz na pele da gente, né? Porque, claro, não é só é muito bom a gente incorporar isso, mas não é só os autores que chegam, é a gente cada vez mais viver essa questão e viver essa forma de resistência colonial que tá cada vez mais acontecendo. Eu acho que é um desafio. O Celso Faveiro tinha falado sobre o novo normal e a possibilidade da pandemia como salto da produção para a nova ordem colonial. Eu acho que é um risco, sim. A professora, eu estava me lembrando, Celso e colegas, assim, que a professora Virginia Fontes, a professora de História da Federal Fluminense, ela fala muito, porque tem se falado muito na crise do capitalismo, para alguns desde 2008, mas para outros desde os anos 70, né? Assim, quer dizer, tem uma temporalidade maior. Mas só que ela dizia, olha, depende do que a gente chama de crise, né? Porque assim, enquanto ele está resistindo, enquanto mesmo que as suas possibilidades de crescimento estejam sendo resistidas, a capacidade de expropriação dele, ela está maior do que nunca, né? Então, assim, o capitalismo ele vai criando mecanismos e pelo contrário, em momentos de crise, parece que as alternativas mais perversas e mais violentas, elas crescem. O processo o fascismo dos anos 30, 40, eles começaram numa grande crise do capitalismo, e a gente tem vivido um processo de fascistização muito grande, que também foi citado por Luciano. Agora, isso não é um jogo que está dado e que está vencido, né? Então, assim, quais são as nossas possibilidades de resistência em torno disso, né? Então, eu acho que a gente vive um desafio, não dá para a gente... Tinha uma amiga que ela falava que a gente está vivendo o novo anormal, né? Porque não estava normal o que estava antes, né? E eu concordo com ela. Então, assim,
Mas a grande questão, assim, não dá para a gente criar uma coisa assim, olha, agora vamos estar tudo lindo, a pandemia aprendemos muita coisa e agora vamos criar, assim, a questão é o que vamos fazer com o que tem acontecido, né? Então, esse jogo, ele está em andamento e a gente não sabe ainda o que vai acontecer dele, depende de que tipo de agência também faremos em relação a isso. Bom, fico por aqui por enquanto. Professores, só mais uma pergunta bem rapidinho, porque já estava finalizado. Quais as obras essenciais para compreender a decolonialidade e a colonialidade? Bom, Lau, você quer deixar comigo primeiro? Você vai depois? Como faz? Como você preferir. Olha, obras eu acho difícil você identificar, né? Por obras, talvez autores. Eu falei Lau primeiro porque ele citou um leque aí muito importante. Eu vou rapidamente dizer aqueles que eu frequento um pouco mais, quer dizer, Henrique Dussel, o próprio Aníbal Quijano, Raul Fornet Bettencourt, um autor da interculturalidade cubano muito importante, Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, ele não é digamos, marxizante, esquerdista clássico, mas é um sujeito do campo da antropologia que faz um trabalho sobre o pensamento popular que eu acho que é muito potente e precisa ser cada vez mais revisitado. É isso. São 4 indicações, assim. E Dina Picotti também, quer dizer, é uma argentina que trabalha, inclusive, com a questão do nomadismo, que eu acho que dá uma contribuição, na perspectiva dela, também muito importante. Lau, por favor. Bom, uma coisa que... sim, a Catarina perguntou sobre o meu artigo. Ele está bem fácil, viu, Catarina? A pandemia, o ideal e material, você colocando nessas coisas das redes sociais, você acha já bem rápido, tá? Mas qualquer coisa, se não, pede o pessoal que eu apresento ele. Bom, a discussão decolonial, tal como se apresenta com essa terminologia, ela é uma discussão que, a depender, você coloca como vinda dos anos 70, 80, 90, só que antes dela, toda a luta anticolonial, aí ela tem um passado muito mais amplo, né? Alguém escreveu no chat, certamente Frantz Fanon é fundamental para isso. Assim, os Condenados da Terra, assim, eu recomendaria bastante. O Aimé Césaire, que também da Martinique, como o Frantz Fanon, discurso sobre o colonialismo, mas todas as lutas anticoloniais que aconteceram, inclusive com agentes fundamentais como Ho Chi Minh, Mao Tse Tung, Amílcar Cabral na África. Então, teve todo um grupo de lutas anticoloniais que foram acontecendo de maneira fundamental. Agora, a filosofia da libertação a partir dos anos 70 e alguns dos autores citados por Luciano são fundamentais para isso, partindo do Henrique Dussel. E, a partir dos anos 90, começou o que chamava um projeto Modernidade e Colonialidade, né? E que aí Aníbal Quijano e Walter Miolo são dois autores fundamentais, como eu citei. O Aníbal Quijano, ele tem muitos textos que são mais artigos do que livros, né? O Walter Miolo tem mais livros colocados, eu citei como Projetos Globais, Histórias Locais. Eu citei também a Maria Lugones, o Duda colocou aqui, fundamental, a Rita Segato, da UNB, que é uma antropóloga maravilhosa, que tem feito uma discussão de colonialidade e gênero extremamente profunda. E tem novas releituras, como aqui o Eduardo de Oliveira, que faz aqui com filosofia da ancestralidade aqui na Bahia, na UFBA, que ele tem feito uma discussão em articulação com o pensamento decolonial. Então, o Achille Mbembe em Camarões, assim, eu acho que a gente pode fazer ele tem livros sobre pós-colonialidade, depois a crítica da razão negra é fundamental. O texto menor dele, falando sobre necropolítica, também é muito interessante. Então, assim, eu colocaria a Silvia Federici e as discussões que ela faz sobre o Caliban e a Bruxa, a Lélia Gonzalez, sobre as discussões sobre a mefricanidade, que vindo aqui na Bahia, antecedendo até Aníbal Quijano e outros, né, assim, desde os anos 80. Enfim, então temos uma busca muito interessante aqui que dá para a gente pegar nessa área. Algum short para Hugo? Não, nada a ver. Certo. Pessoal, chegamos no nosso limite de horário.
que é às 9 horas. Vou pedir para os palestrantes fazerem as considerações finais e depois eu vou encerrar a nossa mesa de hoje. Bom, agradeço mais uma vez a honra do convite, dizer que isso aqui é um grande acontecimento, isso aqui é um momento que, quer dizer, que o espaço para pegar essa palavra potente, que essa ideia que Laurênio nos ofereceu hoje, ele inventa um território novo que só pode nascer com essas pessoas, com esse projeto, com essa sinergia, e, ao mesmo tempo, o tempo sorrir, digamos assim, com a possibilidade de que daqui possa sair alguma coisa nova. Então, acredito que acontecimentos sinergéticos, né, como esse que a gente está criando aqui, ajudam a encontrar sentido em toda esse fechamento de horizonte que essa pandemia veio trazer. Agradeço muito a vocês pela coragem de trazer a militância para a academia nesse nível. Muito obrigado. Bom, agradecer também, agradecer a toda a organização, agradecer a Rayane e Evelyn. Luciano, meu querido, é sempre um prazer enorme, uma honra dividir uma mesa com o Luciano, os amigos e o pessoal que fez as perguntas. Então, continuemos nessa discussão. Eu acho que a gente tem um espaço de luta, a gente não pode se desesperançar jamais, porque a gente nem tem tempo para isso, né? Não tem nem tempo. Então, a gente precisa, assim, os tempos estão difíceis, é por isso que a gente tem que ir para frente, né? Então, vamos seguir, porque tem muita coisa para ser feita. Um grande abraço para todos vocês e todas vocês. Muito obrigada. A gente agradece muito pelas palestras de vocês, foram muito enriquecedoras e, com certeza, agregaram na discussão do tema. Só para fazer algumas considerações técnicas para encerrar, só queria lembrar a todos que a inscrição para o seminário de hoje é válida para os outros seminários e que, caso você não tenha se inscrito para alguma mesa que você tem interesse em se inscrever, é naquele mesmo link. O link será enviado pelo e-mail que foi cadastrado e também, caso alguém não receba, pode pedir a gente pelo Instagram da gente, que é @direito.capital. Na próxima quinta, dia 5, no mesmo horário, às 19h30, a gente vai ter mais uma mesa com o tema Pensamento Africano e o Direito no Brasil, com o professor Augusto Sérgio São Bernardo, da UNEB, e professora Adriele Nascimento, da UXAL. Todos estão convidados para participar, inclusive os palestrantes de hoje, se tiverem interesse, podem entrar em contato com a gente, que a gente envia o link. Queria agradecer mais uma vez por todos que participaram da nossa mesa de hoje e desejar a todos uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Evelyn, Rayane, Clóvis, Celso, Paulo, Lau, meu querido. Obrigado. Meus caros, muito obrigado, Laurênio, obrigado, Luciano, obrigado a todos. Obrigado. Foi muito lindo demais. Muito obrigada, professor. Anotei quase tudo. Muito show. Obrigado, minha gente. Boa noite. Muito obrigado. Meu grande Clóvis, saudade.